Relativamente à matéria em debate, ia começar por falar do setor da saúde. O Ministro da Saúde falou, e falou muito bem, digamos com um ar muito tranquilo, até certo ponto um pouco romântico, sobre como é que estão a decorrer a questão da proteção dos profissionais de saúde e a questão dos subsídios, que foram basicamente essas duas variáveis que nós colocamos na pergunta. Mas só para refrescar um pouco aqui, Excelência Sr. Ministro, recuando um pouco no tempo, para perceber um pouco como é que o regime sempre abordou a questão da saúde. Em 2013, foi necessário haver duas greves sem precedentes na história de Moçambique, a greve dos médicos, que assim foi conhecido, para que no mesmo ano, 2013, ter sido, digamos, publicada a Lei 25/2013, que era pela primeira vez, depois de uma eternidade, uma longa caminhada pelo deserto, portanto, criou-se o Estatuto do Médico da Administração Pública. No ano seguinte, em 2014, pelo Decreto 43 de 2014, o regulamento desta lei, deste Estatuto. De 2014 que foi criado o regulamento, hoje estamos a falar de 2020, ainda não foram implementados os direitos constantes no regulamento do Estatuto dos Médicos. Isto tem que ficar claro. O Sr. Ministro pode fazer as promessas que quiser, de boa vontade, mas os fatos são estes. Nunca foram implementados os direitos dos médicos, respeitando os termos em que está descrito no regulamento dos médicos, já aprovado em 2014. 6 anos depois, os médicos continuam com este calvário e os profissionais de saúde. Só para termos uma ideia, em 2018, houve uma interpelação da Associação Médica e da Ordem dos Médicos do Ministério da Saúde, e já era este mesmo regime, e o Ministério da Saúde emitiu uma nota que dava conta de que ia dar uma ordem à Direção Nacional de Contabilidade Pública, que era para fazer a ativação do chamado Código de Subsídio de Diuturnidade Especial. Este foi um processo um pouco longo, mas não foi implementado também em 2018, até hoje que estou aqui a falar, isso não foi feito. E no dia 21 de dezembro de 2018, o Conselho de Ministros, pelo Decreto 80/2018, faz uma coisa incrível, é que o regulamento que estava aprovado há 4 anos, isto é, em 2014, que não foi implementado, em 2018 há um novo decreto, uma nova norma, para fazer exatamente o contrário, que foi justamente reduzir parte dos subsídios determinados no Estatuto dos Médicos e no regulamento do Estatuto dos Médicos. Portanto, o que o regime fez foi exatamente dar passos para trás nesta matéria. Isso são fatos, isto tem que ficar claro. Né? Agora, as promessas que faz de boa vontade, tudo bem, que o faça, mas os fatos são esses. Também dizer mais, no dia 16 de setembro e no dia 3 de junho de 2020, foram feitas cartas, inclusivamente para o Presidente da República. Portanto, a Associação Médica e também a Ordem dos Médicos chegaram a fazer a carta para o Presidente da República. Portanto, tudo o que está a acontecer, olhando um pouco para a história, como é que este regime tratou a questão da saúde, sempre foi depois de crises. Não há uma boa vontade, não há uma estratégia, não há vontade política de se resolver os problemas dos profissionais de saúde. E o que culminou em quê? Culminou, depois desta longa caminhada pelo deserto, culminou com a ação no Tribunal Administrativo para a determinação da prática do ato administrativo legalmente devido, quer dizer, que era tornar réus o Ministro da Saúde e o Ministro das Finanças. Portanto, são co-réus, e esse processo, não obstante as palavras românticas utilizadas pelo Ministro da Saúde, esse processo ainda corre termos neste momento. Nada está parado, nada está suspenso. E também, só para citar, eu fiquei admirado como é que o Ministro vem para aqui, sendo um profissional de carreira, um professor reconhecido,
não citou uma coisa que no comunicado conjunto da Ordem dos Médicos e da Associação Médica fazem questão, quando eles deram um grito de socorro relativamente às precárias condições de trabalho e à falta de equipamentos de proteção, que era justamente uma das questões que despoletou o processo superior ao tribunal, foi justamente a perda de vida de uma pessoa muito renomada na área da saúde, uma referência incontornável, que foi o Dr. Monjovo, curiosamente assessor sênior do próprio Ministro da Saúde. E isto não é politiquice, eu vou citar os termos em que a Associação Médica e a Ordem dos Médicos referem-se a esta perda de vida do Dr. Monjovo. Eles dizem o seguinte, dizem que não percebem por que é que um médico da envergadura do Dr. Monjovo, ele perde a vida justamente pela incapacidade do Sistema Nacional de Saúde a quem ele serviu de lhe salvar. Ainda dizem mais, é uma pergunta que eles colocam, é a seguinte: se o Sistema Nacional de Saúde não foi capaz de colocar plenamente na proteção da saúde da vida de um quadro de tamanha envergadura, o que será dos outros jovens profissionais? Esta é uma pergunta feita no comunicado conjunto da Associação Médica e da Ordem dos Médicos. Portanto, Sr. Ministro, a situação não é tão romântica assim como descreve, portanto, na sua comunicação. A situação é grave, e não grave, é muito grave o que está acontecendo no setor da saúde. Portanto, só para dar uma ideia, estava aqui a falar de abertura de vagas, que foram abertas vagas como uma forma do sistema de saúde responder melhor aos desafios. Neste momento, Sr. Ministro, não sei se tem conhecimento, existem 300 médicos em Moçambique que estão na situação de desemprego. E nós temos um sistema de saúde, como deve saber, que está com cerca de 0,13 médicos por cada 1000 habitantes, quando a OMS diz que o mínimo necessário seria um médico por cada 1000 habitantes. Portanto, este aqui é o quadro real do que realmente está a acontecer, que está muito mais complexo, muito mais sério do que a sua comunicação romântica.